Sejam bem-vindos ao Micromundos, o podcast do Patológica, onde o tempo corre em favor da vida. Eu sou Poliana Domini Duarte, médica hematologista, mestre em biotecnologia médica, doutora em patologia e host deste podcast. Nesse momento, nosso episódio vai falar sobre o cuidado, a importância de que a gente possa entregar o cuidado no momento adequado, bem como algumas consequências para o cuidador. E para isso, a gente escolheu pessoas muito especiais. São mulheres, médicas, mães, cuidadoras, empreendedoras, gente que pode trazer aqui muitas experiências de como a gente faz tudo isso ao mesmo tempo. A gente tem aqui com a gente a doutora Daniela Góes Menezes, gastroenterologista e hepatologista pediátrica, professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada pelo convite, doutora Poliana. É um prazer estar aqui com vocês. Também na mesa nós temos a doutora Priscila Percot, como eu, hematologista, né? Médica do Hospital São Lucas e do Hospital Universitário, também mestre em Ciência da Saúde, mãe do Theo e esposa do Leandro. É um prazer estar aqui. É um momento super especial, com um tema extremamente importante que eu vou adorar falar. E eu não tenho como agradecer esse convite. E também com a gente a doutora Paula Saab, médica, especialista mastologista. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, pós-graduada em Gestão de Atenção à Saúde pela Fundação Dom Cabral, do Sírio-Libanês. Ela é especialista em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, especialista em reconstrução mamária pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mastologista da Cor Mamária e Mastologia e diretora médica da Clínica OMO da Rede DASA. Poli, muito obrigada pelo convite. Só temos mulheres aqui, exemplos e inspiradoras. Eu acho que a gente se inspira uma nas outras. O tema que você traz para a gente é um tema extremamente abrangente, profundo, muito característico da nossa geração. E eu acho que a gente sempre se agrega quando troca esse tipo de experiência. Obrigada, meninas, por compartilharem comigo esse momento. E obrigada, Poli, pelo convite. Bom, eu só posso agradecer a vocês por estarem aqui. A gente sabe como é difícil, né? Como a gente tem que se organizar nas nossas rotinas para se dividir e não deixar faltando ninguém, de quem a gente cuida muito bem. E a gente vai começar falando a respeito do nosso tema, o cuidado, né? Uma primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, tá? É a respeito desse perfil do cuidador. A gente sabe que na área da saúde é muito comum a gente encontrar esse perfil do cuidador. E aí eu gostaria de fazer a pergunta para vocês, o que é que levou vocês, né, à escolha dessa profissão? Eu, por exemplo, desde criança já falava lá, eu quero ser médica. Venho de uma classe social muito simples, então eu escutava, não, isso não é possível. Mas assim, não, claro que é possível, eu quero ser médica. E foram muitos os caminhos para chegar até aqui, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou no lugar certo. Porque é o lugar onde eu posso entregar várias das minhas habilidades, né? E aí, vamos começar pela Paula. O que te fez chegar na medicina? Por que você está aqui? E o que desse perfil de cuidador tem a ver com essa escolha? Eu acho que a medicina ela é uma profissão até hoje muito inspiradora, né? Quando a gente olha nas ruas, vê os outdoors das aprovações das escolas, existe uma romantização e um mito em torno da medicina. Então, quando você fala, eu quero ser médico, é uma coisa que é sempre bem aceita. E se eu falar para você que de pronto eu decidi que eu queria ser médica, não é verdade. Eu pensei em outras profissões, eu gostava de arquitetura, eu sempre gostei muito de comunicação, pensei em fazer jornalismo. Mas é o que você bem pontuou como uma questão de habilidade, né? Hoje eu acho que a gente tem que identificar as habilidades e competências, o que te faz feliz. E eu tive a maturidade de entender que, sendo médica, a principal sensação que eu tenho, porque eu gosto muito de ajudar me dá prazer ajudar os outros, sabe? É uma coisa que por que eu gosto tanto? Por que me faz tão bem? Eu não tenho a pretensão de ser santa, nem nada, mas é uma coisa que me dá uma sensação muito boa. A gente fazer uma diferença positiva. Isso não na medicina, existem várias profissões que a gente consegue fazer isso, né? Você ajuda alguém na rua, você consegue fazer isso, mas a medicina traria essa possibilidade.
de agregar, né, uma técnica adequada junto com essa sensação do cuidado, com uma entrega que é uma entrega que a gente tenta fazer de excelência diariamente. Mas foi um processo, até eu entender que eu, como médica, eu poderia aproveitar do que eu gosto de comunicação para trazer, né, informação, para poder fazer todas essas atividades que a gente acaba fazendo dentro dessa área. Eu gosto muito de escrever. Por anos eu tive aqui a coluna no Correio de Sergipe, que eu escrevia meus textos, depois no Área News. Então, eu consegui agregar dentro de uma profissão que me dá muito valor, no sentido de que eu acho que é extremamente importante, que a gente só sabe a importância que o médico tem quando a gente muda do lado da mesa, né? E você compartilhou comigo, né, uma história familiar onde eu inverti completamente o lado da mesa, e eu sempre tive gostar de cuidar, mas depois dessa situação onde eu me vi sentada do outro lado e olhava aquela figura que era o médico, é aquela sensação do que a gente como paciente deposita na figura do médico e quanto a gente pode fazer diferença, tem que fazer diferença, e quanto eu fazer essa diferença positivamente, eu dar uma notícia ruim de uma maneira adequada. É uma paciente que eu vou falar, você está com um câncer de mama, mas não desse jeito, de um jeito diferente, no qual ela não se derreta, não abra aquela sensação do chão caindo, que eu já vivi essa sensação, então você quer se segurar em qualquer lugar. A gente trabalhar a fala, trabalhar o cuidado, trabalhar os relacionamentos, para que a gente consiga evitar esse desespero, a gente trazer uma perspectiva de realidade, uma perspectiva de modernidade, quebrar paradigmas. Então, a gente também não podia estar em outro lugar. Eu estou no lugar que eu tinha que estar, não consigo imaginar em outra profissão, e eu defendo ela piamente. Eu acho que a medicina está passando e vai passar por um processo muito complexo nos próximos anos, e nós temos que ser guardiãs também da nossa profissão. Perfeito, maravilha. Você, Priscila, o que você acha? Por que a medicina te puxou? O que você encontrou na medicina? Eu queria que aproveitasse e falasse também como é que faz medicina e outras coisas junto, né? A gente vê o seu currículo aí. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Quando eu acho que a gente toma essa decisão, Paula, assim, bem imatura, né? Essa escolha, ela vem numa fase de vida que a gente está muito... Acho que a gente não está pronta para essa entrega, que é ser médico, certo? Então, por sorte, eu juro que eu atribuo a sorte, eu não sei se as pessoas acreditam nisso, mas eu escolhi estar no lugar certo. Porque, assim, quando eu defino o que é medicina para mim, eu defino com uma palavra simples, que é o tema dessa mesa, que é cuidar. Eu nunca pensei em curar, eu nunca pensei em fama, em agregar, em estar... Nada, sempre foi cuidar. Então, a minha entrega sempre foi: eu quero dar o mínimo. Se o mínimo for um sorriso, for um abraço, um aperto de mão, se for um falar diferente que transforme esse diagnóstico, ou dizer um diagnóstico difícil de uma forma diferente, para mim, eu já fiz o meu papel. E a gente trabalha com doenças muito complexas, todas nós, né? Assim, com prognósticos difíceis de serem dados. E eu faço discussões amplas sobre isso. O quanto a gente não pode mudar, talvez, esse prognóstico, mas o quanto eu posso mudar o caminho e a travessia durante esse diagnóstico e esse caminho feito do tratamento, ou de intercorrências, ou de fim de vida. Então, assim, isso me traz uma satisfação que eu não consigo encontrar. Eu digo que a Priscila tem duas versões. Nós temos várias versões de nós mesmas, né? Eu me sinto muito bem na minha versão médica. Assim, sabe aquela pessoa quando você se olha assim, eu digo... É o meu lugar. É o meu lugar. Eu brinco que eu tenho uma versão maravilhosa, mãe, que eu também estou me descobrindo agora. Tenho pouco tempo. Então, são duas versões que eu me olho assim e me encontro e me sinto super bem no que eu estou fazendo. Então, assim... E cuidar, para mim, é a grande palavra de quem faz medicina. Não existe nenhum outro retorno do que você diminuir sofrimento. Melhor do que esse. Eu não consigo encontrar em nenhuma outra profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ambas versões são versões de cuidar, né? Cuidar Nossa, com excelência. Talvez sim, concordo com Cuidar você. a vida inteira, né? Cuidar além do que a gente consegue ver, né? Isso. Muitas vezes a gente olha para aquele paciente que está no consultório e quantas vezes ele sai do consultório, mas ele não sai da gente, né? E muitas vezes as pessoas perguntam: como é que você consegue fazer isso? E eu falo assim: como é que eu não conseguiria fazer isso,
né? Vocês falam no ajudar na travessia. Eu acho que a gente tem esse papel mesmo, né? A gente é tão humano quanto todas as pessoas que chegam até nós, mas em algum momento a gente descobriu que a gente gostava muito de estudar, e por que a gente não usa esse gostar de estudar para conhecer e aprender e resolver problemas de outros, né? E aí, nessa linha, a gente vai aproveitar e perguntar para nossa pediatra, que a vida inteira ensina mães a cuidarem de crianças, né? Trazendo para a gente assim, por que medicina? O que a medicina atraiu Daniela, né? Ou o que Daniela foi atraída? E nesse aspecto do cuidar, o que é importante para o pediatra, né? Eu falo que assim, quando eu tive meus filhos, eu entendi o que os pacientes diziam. É Deus no céu e a doutora na terra. Com o pediatra a gente entende perfeitamente a questão da segurança, da tranquilidade que a gente tem de estar cuidando, né? Sendo orientada por alguém que sabe o que a gente tem que saber. Bom, Daniela não ia ser médica, Daniela ia ser professora de matemática. Criança. Mas o cuidar, ele surgiu de forma muito espontânea, numa brincadeira de criança, onde eu brincava de cuidar de um avô que ficou acamado por um AVC, onde eu brincava de cuidar de uma tia, de uma mãe, de examinar. E aí veio o encantamento pelo que seria justamente o cuidar de alguém, o acolher alguém, tentar amenizar de alguma forma aquela dor, aquele sofrimento, ou trazer uma esperança, uma alegria. Então, a medicina, eu acho que ela consegue passar por todos esses aspectos, né? E na faculdade, eu sabia o que eu não queria ser no começo, então tinham áreas que não me atraíam, realmente. E a criança, ela tem um lado muito encantador, muito puro, muito verdadeiro. E eu acho que isso sempre me atraiu na vida, né? Aquilo que é muito sincero me encanta. E eu acho que a criança traz essa pureza, né? E aí veio a pediatria durante a faculdade, eu me apaixonei por ela, né? E não teve volta. E eu acho que, como Paula falou, como Priscila falou, como você já falou, eu acho que eu estou no meu lugar. Eu acho que é a área que eu tinha que seguir. E no começo eu via a pediatria como aquela área da prevenção, do acolhimento, do cuidar e evitar esse momento mais sofrido. Mas eu acabei indo para uma especialidade, eu fugia um pouco da gravidade, da dor, da morte, né, do diagnóstico difícil, da má notícia, mas a vida me levou para trabalhar com pacientes crônicos, pacientes que muitas vezes precisam que a gente tenha agilidade no diagnóstico, que a gente tenha delicadeza, compaixão, empatia, né, por aquele momento que ele está passando. E eu acho que eu ainda lido com mais um desafio, porque uma coisa é você cuidar do seu paciente, outra coisa é você cuidar do filho de alguém, né? Porque nós todas somos mães e a gente sabe que quando mexe no filho, eu acho que mexe mais do que mexe na gente. E eu acho que a gente que tem CRM fica pior ainda, né? A gente rasga o CRM, rasga o diploma, fica completamente... Esquece que é médico e faz as perguntas mais básicas do mundo pro pediatra, pro obstetra. São momentos de muita sensibilidade pra gente também, né? Mas sabia que é legal, assim, você saber que você está de frente com alguém que está confiando e está entregando para você, né? E aí, no começo da minha prática pediátrica, às vezes eu falava aquelas coisas assim, bem que você aprendeu, né? Que é tudo muito lindo, tá lá no livro, tudo bem, muito preciso. E às vezes você dava aquela recomendação, aí aquela mãe olhava para mim assim, e dizia assim, a senhora tem filhos? Não sei o que essa mulher está perguntando isso para mim, né? E eu dizia, não. Então, aquela pediatra jovem, sem uma vivência do que é o ser mãe. E eu não entendia muito aquela pergunta. Até que eu fui mãe e eu sentei do outro lado, como Paula falou. Eu me vi naquela posição e, na prática, a prática é diferente. E aí, sim, eu acho que tem um divisor de águas, para mim,
como fazer tanta coisa, agregando as coisas que a gente aprende, que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Então, ser mãe me mostrou o quanto é difícil praticar aquilo que o pediatra orienta, quanto é difícil lidar com a dor do filho, quanto é difícil ver a sua criança passar por um processo, né, doloroso, a incerteza, o medo da perda, muitas vezes, que os crônicos me mostraram, né, porque eu trabalho com pacientes, às vezes, que eu vou indicar um transplante com 3 meses, com 4 meses de vida. Então, você acabou de ter um filho, às vezes o seu primeiro filho, e você passar por um processo assim. Então, a questão de se colocar no lugar do outro, né, de se projetar ali, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessa mãe. Então, eu acho que a maternidade também me ajudou, né? Vai criar empatia. E eu acho que a docência me ajudou também. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa quando a gente gosta do que a gente faz. E eu acho que quando a gente tenta agregar, né? Trazer o que você tem de um lado de bom para o outro e vice-versa. Então, o contato com o aluno, o contato com a docência também ajudou na comunicação de fazer o outro que está totalmente alheio ao que está acontecendo ali, entender como ele é parte daquele processo, como ele pode participar de forma ainda mais ativa. Não é só o médico que tem aquela responsabilidade, né? Então, o tratamento é muito mais amplo do que o que a gente fala numa consulta, por exemplo. E eu acho que é dessa forma que a gente vai dando conta. Ou pelo menos a gente tenta. A gente vê em comum no discurso de todas vocês, né? E eu me coloco também nisso, essa questão da responsabilidade, da importância da assertividade, de você trazer para o outro, para que o outro compreenda. Cada vez mais a gente vê essa questão da pluralidade no cuidado, né? Hoje a gente fala em cuidar do físico, cuidar da mente, cuidar do espírito, né? A gente tem pacientes com diagnóstico oncológico, por exemplo, a gente sabe que esse é um diagnóstico que não é só do paciente, toda a família ao redor adoece junto, né? É um combo bem complexo, porque se lidam com várias situações de jeitos diferentes. E aí, muitas vezes, a gente, enquanto médico, é colocado na posição de orquestrar essa situação para diminuir o máximo que a gente possa da dor, né? Mas que a gente não deixe nem o paciente, nem o cuidador, nem o familiar que aparece de vez em quando alheio daquela situação. Porque, às vezes, parece muito mágico quando diz assim, eu diminuí o sofrimento, mas a gente está falando de alguém que tinha planos e que de repente chega um diagnóstico e parece que todos os planos acabaram, e a gente, enquanto médico, olha para o que a gente tem de informação de prognóstico, para o que a gente tem de possibilidade de tratamento, para a necessidade desse tratamento acontecer no momento certo, e com a razão, né, a racionalização de quem está olhando aquilo de fora, sabendo que é uma outra pessoa do outro lado. Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que você consegue fazer isso, né? Como é que você consegue dar uma notícia ruim? Quando é que você consegue falar para alguém jovem que ele não tem muito tempo de vida? Mas veja, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Acho que diagnósticos crônicos ou diagnósticos de doenças graves, elas só trazem para a gente a realidade e a reflexão disso. Então, olhando para isso, eu queria que Priscila começasse falando para a gente dessa questão da importância do tempo de cuidar. Quando que a gente olha para o tempo como uma moeda cara que ela é, nessa linha do tempo do cuidado? Outra coisa que talvez a vivência com doenças graves trouxe para a gente não valoriza tempo, né? A gente faz no dia a dia, impede que certas reflexões sejam feitas. Trabalhar nesta área me trouxe uma sabedoria enorme relacionada a isso.
talvez que a gente encontra pessoas que só conseguem parar para pensar sobre isso ao fim de vida, né? Que quando você não tem mais tempo, então é tão paradoxo você parar para pensar em tempo quando você não tem mais tempo, né? Então, assim, essa reflexão, ela é apresentada para a gente que trabalha com doenças mais graves muito mais precocemente. Eu termino que eu me aproveitei bastante dessa oportunidade e eu tento trabalhar a questão do tempo de tentar aproveitar aquilo que eu tenho hoje, certo? Então, eu valorizo o meu tempo em cada situação. Então, se eu estou aqui no podcast hoje, eu estou vivendo esse podcast. Eu estou inteira nesse podcast, é isso que eu faço. Então, assim, o que Paula trouxer para mim vai servir de alguma coisa, certo? O que Dani trouxer para mim de experiência vai servir. Na hora que eu sair daqui, que eu entrar dentro da minha casa, eu vou viver o meu filho. Eu já perdi momentos. Semana passada eu estava lá, eu abri a porta do meu filho, ele estava dormindo. Eu falei, gente, por que a gente não para e admira esse momento assim, né? E aí eu estava assim, chorando de felicidade. Eu falei, gente, eu preciso valorizar. São 3 minutos da mais pura dedicação de amor, né? E assim, por que eu não vou me gozar desse momento, né? Então, assim, hoje eu tenho esses momentos de reflexão. É fácil? Não é fácil, porque em vários momentos as atividades, os compromissos, elas vão querendo entrar nesse momento, tá? Quem não se parou assim, quem não está no trânsito, eu estou dirigindo e eu estou pensando que eu tenho uma conta para pagar, não sei, e eu não estou só dirigindo. Então, assim, essa concepção foram coisas que vieram trazendo de autoconhecimento. E, é claro, um autoconhecimento que vem com as experiências e vem também com o trabalho. Eu tive vários problemas familiares relacionados à saúde mental, né? Então, assim, desde nova, todos os problemas que foram apresentados na minha vida pessoal, eu tentei trabalhar e eu descobri que eu precisava de ajuda para isso. E eu acho que também esse autoconhecimento me trouxe isso. Então, assim, desde muito nova eu faço terapia, eu faço reflexões relacionadas a isso, porque eu tenho essa história familiar e eu acho que eu preciso me blindar de conhecimento e de autoconhecimento para que eu possa levar uma vida e aproveitar esse tempo, certo? Da melhor forma possível. Então, assim, tempo para mim é igual a hoje e agora, certo? Então, é basicamente isso. Isso que você falou eu achei super interessante, porque eu ouvi um termo, né? Acho que a gente faz tanta coisa, que você está com a cabeça em tanto lugar, e que nós precisamos desenvolver o nosso estado de presença. Eu achei super bonita essa palavra. O estado de presença é você estar presente naquilo que você está fazendo, e não estando lá, pensando cá, respondendo o WhatsApp daqui, né, fazendo com a mão, com a perna, você não sabe nem onde você está. Não, esteja lá, o estado de presença. Eu achei esse termo que, assim, você escreveu esse termo que eu achei sensacional. Eu tenho um relacionamento tão intenso com o tempo que eu tatuei uma ampulheta no meu pulso. Mas eu tatuei essa ampulheta no pulso depois que a minha irmã ficou doente, né? E que, graças a Deus, hoje ela está bem, mas eu passei por todo o processo de diagnóstico, tratamento, recidiva, depois de tratamento de novo, sendo a única médica da família, né? E morando longe. Enfim, foi um episódio que me transformou muito. E mesmo já tendo, né, já quando isso aconteceu faz 5, 6 anos, eu já era médica há muitos anos, meus filhos já tinham nascido, mas foi uma sensação tão transformadora que ela trouxe para mim essa visão que a gente passa todos os dias, né, se negligenciando, que é a da finitude da vida nossa, da vida de qualquer um dos próximos. E a gente sublima isso para conseguir viver, todos nós. Por isso que o diagnóstico de uma doença grave, ele é tão chocante para qualquer pessoa que receba, porque a gente passa a vida inteira achando que com a gente não acontece. Isso é um mecanismo de defesa, senão você não ia conseguir viver, senão você ia pegar tudo que você juntou hoje até a vida, né, do mundo, e falar, não, para que eu vou deixar esse dinheiro no banco? Eu vou gastar tudo em viagem, coisa divertida, não vou mais, né, fazer coisas que eu não gosto, vou mandar todo mundo que não está se adequando ao jeito que eu penso ir para longe. Enfim, a gente precisa até dessa sensação de falsa segurança e controle para conseguir manter nossa rotina. Mas esses momentos de reflexão, que você não vai ter o dia inteiro, senão você realmente é incompatível com a vida, mas que você vai pensar o que é importante, quem que merece o seu tempo, o que merece o seu tempo, numa fase, eu não sei se vocês têm, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, a sensação que o tempo está passando muito mais rápido.
muito, assim, virou alguma coisa cósmica, galáctica, alguma coisa aconteceu que talvez chame o WhatsApp, Instagram, algumas coisas que consomem o nosso tempo e que não consumiam antes, então a gente tinha mais tempo. Essa sensação de falta de tempo, ela é muito preocupante, porque a gente não está curtindo, né? Por mais que a gente fale, vamos fazer nosso autocuidado, a gente faz nossos exames, tem nosso hobby, e a gente tem essa consciência de preservar a nossa integridade como pessoa, no sentido da gente ser o que a gente é e gostar das coisas que a gente faz, não só trabalho, porque a gente trabalha muito, isso é fato. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo tendo esse olhar, estamos correndo o risco de perder momentos importantes, porque o tempo está passando muito mais rápido. Eu não sei o que você acha, Dani. Eu concordo com você. Eu acho que a gente não consegue perceber o quão tem sido acelerado, né? A gente entra nesse ritmo e quando a gente se dá conta, muita coisa já rolou. E muita coisa que a gente queria que tivesse acontecido também, que a gente tivesse dedicado mais tempo, a gente acabou deixando passar. Né? E quando eu olho dentro da nossa área, né, de atuação, onde a gente trabalha, eu fico pensando que é esse tempo também para quem está lá do outro lado, para o nosso paciente, como é que ele lida com aquele tempo que ele ainda tem, quando ele recebe um diagnóstico difícil, né? E como que ele administra isso? Como que ele administra todas as orientações que a gente passa, tudo que a gente coloca ali de necessário para que ele continue vivendo bem. E ele também não pode perder o tempo de viver esses momentos que a gente busca, que a gente tanto preza, que a gente também tanto sente falta, né? Então, eu sinto muito isso com os pacientes que eu encaminho para transplante muito cedo, as mães principalmente, né? Porque eu pego, às vezes, mães, recebo no consultório, mães que acabaram de ter um bebê, que estão naquele processo difícil de amamentação, de adaptação, do cuidado com uma criança nova, às vezes o primeiro filho, e aí vem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave, onde eu tenho que falar para ela, olha, eu tenho que internar, eu tenho que fazer uma biópsia rápida, eu tenho que saber se seu filho tem isso, e se tiver, eu só tenho 2 caminhos a partir daí, né? E eu tenho que esclarecer tudo isso para alguém que está diante do seu bem mais precioso. Aquela expectativa toda, né? Toda. E aí ela fala assim, mas e depois? Como é que vai ser o depois? E eu tenho que dizer, a gente vai viver um dia de cada vez. Então, a nossa etapa... Então, eu costumo falar assim, a nossa etapa agora é vamos internar e fazer uma biópsia. Ponto, não. Aí eu tenho que ter aquela biópsia em X tempo. E aí eu vou falar assim para ela, olha, a sua biópsia, o resultado da biópsia veio isso e agora a etapa é essa. E aí vem um processo cirúrgico, seja ele uma cirurgia corretiva, seja ele uma cirurgia de transplante. E daí agora a gente vai seguir dessa forma. Então, eu tenho que preparar essa pessoa para ela entender que ela vai precisar viver uma coisa de cada vez, mas sem deixar de aproveitar aquele momento, aquele amor, aquele aprendizado. E aí eu já consegui testemunhar, assim, fé, esperança, felicidade nas pequenas coisas, assim. Eu vi um vídeo de um paciente meu que transplantou tem 1 mês. Ele fez 1 aninho agora. Ele acabou com... Então, assim, eu fico imaginando para aquela mãe, tudo que ela viveu naquele 1 ano, uma criança que recebeu um diagnóstico com 2 meses, passou por uma cirurgia que não deu certo, e ela vai para um transplante, tem um pai que doa o fígado para ele, e ele completa 1 ano com 1 mês de uma nova vida, e assim como se nada tivesse acontecido naquele ano inteiro. Então, assim, eu fico pensando, e a gente acompanha, né, cada fase desse processo. Então, da fase mais difícil, da fase mais dolorosa,
da fase de maior incerteza, de maior insegurança para aquela família inteira, porque é uma família inteira que sofre, né? E a gente acaba indo junto às vezes, e a gente também tem que se blindar, porque a gente acaba absorvendo muita coisa, às vezes a gente acaba se envolvendo muito com o processo. Então, eu já sofri muito com isso. E a gente tem que manter um distanciamento, mas a gente não pode ser indiferente ao processo que está. A graça é não ser indiferente, né? Eu acho que o que traz, o que é tão mágico pra gente é você não ser, você compartilhar os bons momentos, os ruins também, se protegendo, óbvio, e tenho certeza que todas nós em algum momento já sofremos com algum paciente nosso, né? Mas essa troca de energia, essa sensação de fazer a diferença, mesmo que seja, né, no apoio, na diminuição do sofrimento, isso é a parte mais interessante da medicina. Fortalece a gente enquanto profissional e fortalece quem precisa da gente também, quem está ali passando por aquilo todo, né? Porque a gente também começa a entender por que aquele processo acontece, começa a aceitar, e às vezes a gente lida melhor com a nossa impotência, sim, né? Então, eu acho que lidar com o nosso tempo e lidar com o tempo do outro e com o momento que cada um está passando é um aprendizado diário, e nunca uma história vai se assemelhar à outra, né? É um aprendizado sem fim, né? Vocês remetem muito à ideia da maturidade, né? A gente não tinha tanta maturidade quando escolheu lá, na época da gente vestibular ainda, né? E quando a gente entrou no curso, e durante o curso a gente também não tinha muita maturidade quando a gente foi levado a escolher o que a gente queria enquanto especialidade. Mas é tão interessante como a gente vai ouvindo as histórias que vêm de jeitos diferentes, convergindo para a mesma ideia. Nós somos humanos, nós somos finitos, nós temos potenciais que podemos entregar e desenvolver para aliviar sofrimento ou para melhorar a sensação de satisfação do outro, né? E eu acho que em tudo isso a gente vai descobrindo como que a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Se a gente para pensar, eu não deixo de ser mãe na hora que eu entro no consultório. Quando uma criança está doente, eu arrumo um jeito de alguém cuidar para mim, porque eu preciso cuidar daquele outro. Mas, às vezes, eu preciso ser mais médica, às vezes, ser mais mãe. Às vezes, eu preciso delegar missões diferentes que me são entregues. E aí a gente vai vendo essa coisa do entregar-se por inteiro em cada coisa, valorizando o tempo que a gente tem, porque a gente só tem o hoje, né? E vivendo tão intensamente, às vezes coisas simples. Daniela falou do vídeo que emocionou do aniversário de uma criança de 1 ano. Quantas vezes a gente viu um aniversário de 1 ano e achou, olha, que bonitinho, porque é bonitinho uma criança fazendo 1 ano. Mas quando você vê uma história toda e você acompanha isso, não é só bonitinho, é rico, é grande, é precioso. Isso faz a gente entender por que às vezes a gente se sacrifica com algumas coisas e nem sente tanto. Porque muitas vezes eu já parei para pensar e a gente muitas vezes tem uma combinação perigosa. A gente é cuidador e a gente é resiliente. A gente tem compaixão e a gente tem um amor enorme pela maternidade. Então, a gente fica numa situação em que a dor do outro parece que é sempre maior do que a nossa, o sofrimento do outro sempre é mais urgente do que o nosso, e muitas vezes a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer, né? E eu acho que é justo nesse caminho da maturidade que a gente vai adquirindo, quanto mais a gente vai se percebendo nas histórias dos outros, se percebendo na nossa finitude, na nossa limitação, a gente acaba entregando mais, porque a gente vai percebendo que a gente consegue mais um pouquinho, né? E aí, nessa linha, eu queria perguntar para vocês experiências que vocês tenham tido a respeito de cuidadores. Cuidador é uma coisa que, assim, quando eu falo de cuidador, o cuidador do paciente, né? Alguém que vem com aquele paciente nosso. Eu tenho uma preocupação muito grande com o cuidador, porque eu já vi algumas histórias de pacientes que chegaram
aonde eles queriam chegar, mas o cuidador não conseguiu chegar junto, né? O quanto isso é sofrido para o paciente ter perdido o cuidador no meio do caminho, porque o cuidador se entregou tanto que daí se perdeu pelo meio do caminho. Mas também aqueles cuidadores que mostram pra gente essa coisa bonita do eu cuido, mas eu tenho tempo para mim, e aí enquanto eu estou esperando no consultório o meu paciente fazer um procedimento, eu também estou escrevendo um livro, né, fazendo alguma coisa que me satisfaz. Então, queria que vocês contassem um pouquinho de experiências de vocês em relação a cuidadores, ao que vocês foram olhando ao longo desse caminho, para a gente dividir, assim, quem vai estar assistindo a gente aqui, eu acho que se identifica em algum momento, tanto na posição de quem recebe o cuidado, como de quem cuida. Então, o que vocês podem colocar aí de experiência que vocês acham que pode ajudar o cuidador? Eu vou começar. Eu falo que o sucesso de um cuidado, ele é dependente de quem está ao lado da pessoa ser cuidada, né? Assim, a gente vê histórias que são muito parecidas e como um cuidador, um perfil de cuidador, muda a trajetória daquela doença, né? É do desfecho mesmo. Então, a gente percebe que esse apoio social do cuidador, ele é fundamental nos resultados mesmo. Eu estou falando de resultado mesmo, de cura, de menos infecção, de menos efeito colateral de remédio, de menos... Então, a gente percebe o cuidador. Eu falo que eu tenho histórias fantásticas de sucesso de cuidadores. E isso muito baseada em pessoas se apoiando. Eu acho que isso é fundamental. Presença, extremamente importante. Eu tenho pacientes em cuidados paliativos há 7 anos sendo cuidados, porque foram bem cuidados. E não é cuidado de dar banho, de dar remédio na hora, né? É cuidado de amor, de cuidado, que eu acho que é a palavra mais ampla que a gente pode representar assim. E esse sucesso foi baseado em uma idosa, uma companheira, que está lá lado a lado, doente, hipertensa, diabética, mas que está lado a lado, dando apoio, certo? Então, assim, o prestar atenção nos mínimos sintomas, o tirar as dúvidas, a não faltar consulta, a não perder o time das coisas. Então, assim, faz muita diferença. Esse, para mim, é o perfil do cuidador. Eu brinco que eu devia dividir meu salário com ele. Metade ia funcionar, porque assim, um cuidador desse faz toda a diferença, né? E o outro cuidador que mais me marca, Dani, me perdoe, mas assim, eu sou apaixonada pelas crianças. Mas os desesperos das mães das crianças, aquele amor doído, visceral, quando um filho fica doente, aquilo me assusta, assim. Assim, me assustava antes de ser mãe, entendeu? Agora você entende. Agora eu entendo. Mas assim, assim, e isso não acaba, né? Você vê assim, eu vejo hoje pacientes com 50 e a mãe do lado, assim, como mesmo sendo crianças ou sendo adultos, esta presença, o quanto é sofrido esse papel de cuidadora, mãe de um filho doente. Então, assim, são 2 cenários que me assustam bastante. Assim, me assusta não. Impacta. Me impactam, melhor palavra. E a ausência de cuidador. Isso é assim... A gente estava brincando antes de filha única, né? Que eu sou filha única. E assim, a ausência de cuidadores. Eu já deixei de oferecer transplante para paciente porque não tem cuidador. Então, isso assim, é um impacto muito grande, a falta do cuidador. Então, assim, é um processo. Eu admiro essas pessoas que cuidam, que têm esse tempo para fazer isso. E eles têm um papel fundamental e esse papel tem que ser entregue. Assim, esse mérito tem que ser entregue, entendeu? Por isso que em todas as minhas consultas eu faço questão. Se você quiser 10 pessoas para acompanhar a consulta, não tem problema. Aqui boto cadeira, nem que seja... Mas tragam, porque essas pessoas fazem diferença. Fazem diferença. Vai em todo o processo. Na minha área, porque eu trabalho, é bem polêmica a figura do marido, né? Ai, meu Deus. A paciente com diagnóstico de câncer adorei. de mama e a figura do marido como cuidador. Tem um estudo americano, que fala que 70% das mulheres são abandonadas pelo marido durante o tratamento. E eu digo assim, na minha experiência, eu tenho 20 anos de formada, faz mais de 15 que eu estou na mastologia, trato câncer de mama.
não é verdade. Tá? Não sei onde é que foi que eles fizeram esse estudo, qual foi a metodologia, onde foi a casuística, quais são os vieses. Eu não sei, mas na realidade a gente vê que existem, obviamente, homens como seres humanos são extremamente heterogêneos. Sim. Você tem aqueles maridos que são os companheiros que dividem, sentem as dores. Eu já tive que recolher marido chorando no chão, a mulher em pé inteira, a esposa inteira e ele se acabando de desesperado e eu tendo que dar mais atenção na hora de dar o diagnóstico para o marido do que para a esposa. Tamanha dor e o desespero que era para aquele homem imaginar ficar sem aquela mulher. E existe o outro extremo também, né? Que são os maridos que realmente não querem compartilhar esse momento, mas na minha experiência é mínimo, né? É mínimo. E muito do que causa esse transtorno, às vezes, vem da própria insegurança da mulher, que torna o relacionamento durante o tratamento muito complicado, porque ela se diminui. Às vezes a gente tem que entender, né, existe a sexualidade, existe, né, aquela visão, a sua autocompreensão como mulher, mas a gente tem que se enxergar como mais do que isso, né? A gente não é nenhuma mulher, é só um peito. E não que esse peito não seja importante, mas dentro do contexto de esposa, de mãe, de alicerce de família, o que vai ter que operar, tem que ficar com ótimo. Eu adoro reconstruir mama, mas às vezes não dá. E você diminuir a sua importância, ou você se rebaixar como esposa e começar a criar problemas de relacionamento, porque muitos dos problemas são criados pela insegurança da própria paciente. Eu acho que não é justo. Por isso que o suporte emocional e psicológico ele é muito, muito importante, porque vários dos relacionamentos que eu vejo que eles ruem, né, vão para as ruínas durante o tratamento, vem em decorrência do comportamento e insegurança da mulher, que não consegue sustentar esse relacionamento e para o homem fica inviável, né? Por mais que na limitação individual de cada um, ele tente estar do lado, dependendo de como a mulher se porta, ele prefere não compartilhar mais aqueles momentos. Então, não querendo jogar a culpa na mulher de novo, mas o que eu vejo é que eu não quero assim, demonizar tanto os homens como eles são dentro dessa pesquisa americana, que foi muito reproduzida no Brasil. 70% é muita gente. E aí você gera na mulher esse medo de, poxa, eu tô com câncer de mama, além disso, ainda meu marido, tem 70% de chance do meu marido me largar. Isso não é verdade. Né? A gente vê relacionamentos que eram bons se fortalecem. Relacionamentos que já eram ruins, eles não toleram, eles não conseguem sustentar esse momento de estresse, mas não é por causa do câncer de mama, é porque seria qualquer estresse, seria qualquer coisa que aquela mulher precisasse mais, aquele homem, por conta de todo o histórico de relacionamento, não está querendo mais dar, entendeu? Estou morrendo de inveja da sua experiência, porque a minha experiência enquanto pediatra é ao contrário. Os pais abandonam. Os pais abandonam porque não suportam, às vezes, não suportam viver tudo aquilo. E muitas vezes eu acho que as mães também, esse amor visceral que Priscila falou, às vezes elas olham para um único foco. E o foco é o bem-estar da criança, é o bem-estar do filho, é a vida do filho. E eu tenho que virar para essa mãe e dizer assim, você também não pode olhar só para o seu filho, porque o seu filho precisa de você. E para você estar bem, você tem que olhar para você enquanto mulher, para você enquanto profissional. Então, às vezes, eu vejo o choro, o desespero vir num momento de uma notícia. Olha, você vai para São Paulo e você vai passar 6 meses lá para poder fazer transplante, adaptar, tal, voltar, se tudo correr bem. E aí aquela mulher cai num pranto, mas ela cai num pranto que envolve muitas coisas. Envolve a dor do filho doente, a incerteza da cura, a família que ela vai deixar, o outro filho que está em casa e quem vai cuidar, o trabalho que ela é a provedora, às vezes, daquela casa e como é que ela vai fazer, porque ela trabalha num serviço privado e ela pode ser colocada para fora, porque ela não vai poder se ausentar por tanto tempo. Então, assim, é muito sofrimento, é muita coisa para administrar e muitas vezes... Às vezes a gente também não permite que o outro se aproxime e divida essa dor.
parece que a gente tem a obrigação de carregar ela sozinha. E a gente não tem. Eu me pergunto sobre isso, sabe? Será que é uma construção social, essa cobrança que a Sem gente dúvida. tem? Sem dúvida, com certeza. A Que gente é vem- cobrada Ou demais. será que é instinto realmente materno? Não, não acho que é instinto, não. Acho que socialmente, culturalmente, a gente é cobrada para isso. Eu acho que é tão cobrada, por isso que eu acho que é cultural mesmo, assim, porque a gente faz sem perceber isso, esse processo. E assim, eu falo nessa desconstrução de autoconhecimento, porque assim, hoje, mulher, tudo que é entregue, ela aceita. Mesmo sendo do outro. Hoje eu faço um papel inverso. Eu posso te acolher, mas eu não vou pegar para mim o que não é meu. Hoje eu estou fazendo o processo inverso, de devolver. Porque num processo desse, não é só da mãe, entenda? Esse é um processo do pai, inclusive, entendeu? E é entregue à mãe e o pai se omite. Entenda que isso também pode acontecer ao contrário, né? Entrega, às vezes o pai pega e a mãe não pega, mas a responsabilidade é dos dois. Então, eu acho que é cultural. Eu acho que isso precisa ser identificado. Eu acho que dados são importantes para mostrar essa desigualdade. Eu falei do dado de que mulher gasta mais tempo, hora semanal, em cuidado. Por quê? Porque uma mãe hoje tem uma licença maternidade de 4 meses e o pai tem 5 dias. Isso, para mim, é um questionamento, assim, inadmissível, porque, assim, foi extremamente importante a presença do meu marido nesse momento, entendeu? Mas, e aí eu uso só a justificativa, porque a lei, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma coisa que precisa ser trabalhada e isso vai ser um processo longo, mas eu acho que a gente precisa trabalhar. Eu acho que esse podcast com mulher. Eu sou ferrenha porque eu acho que a gente passa por vários processos de preconceitos estruturais que hoje estão se mexendo com sexualidade, com raça, com gênero, e eles precisam ser trazidos à tona. Eu sou a defensora de que a gente precisa bagunçar as estruturas para a gente ressignificar e ressignificar de uma forma melhor. Eu acho que a gente vai viver melhor se a gente conseguir lidar com isso, entendeu? Mas eu acho que é bem uma transição muito da nossa geração. Total, a gente vai sofrer, total. Não, mas eu acho que as gerações, eu vejo a geração dos nossos filhos, eles vêm com outra cabeça, eles vêm com outra mentalidade. É como se a gente estivesse preparando o terreno para as nossas filhas, talvez terem uma perspectiva melhor e menos dolorosa para a gente. Eu tenho, dentro da história da minha formação da cirurgia geral, eu fiz residência de cirurgia geral em 20 anos atrás. Imagine, você mulher, foi eu igual? Era, na época, a única mulher. Eram 11 homens, eu era a única mulher. E só Deus sabe as coisas que a gente tinha que passar. Eu dava mais plantão que todos eles. Eu dormia na RPA com pacientes que a gente operava enquanto os homens não precisavam. E assim, era um negócio, é bem complexo. E a gente vê ainda, depois de 20 anos, sinais dessas dificuldades, né? Esses enfrentamentos. Eu encontrei outro dia uma menina urologista que terminou agora a urologia e tá voltando para Aracaju, ela fez em Salvador. Eu fiquei super contente, porque a urologia é uma especialidade que eu gostava muito, mas que uma própria urologista que fez urologia pediátrica, por falta de abertura de mercado na urologia, falou, nem pense em fazer. Você vai sofrer, porque os seus amigos são seus colegas que vão tornar a sua vida impossível. Porque ninguém vai te abrir porta nenhuma. Você vai ser, no máximo, urologista pediátrica ou ginecológica. Você não vai conseguir fazer urologia geral. Você não vai estar dentro de uma equipe. Ninguém vai abrir a porta para você. Pare que, né? E aí, quando eu vi ela chegando toda animada, já procurando trabalho, eu falei, olha como as coisas estão mudando. Graças a Deus. Não, ainda bem que estão. Mas a nossa geração, que eu acho que é a grande geração da transição, é a das mulheres que querem entregar muito no trabalho, porque a gente ama o que a gente faz, a gente quer entregar muito para os nossos filhos, porque a gente ama os nossos filhos e a gente traz essa cobrança que ainda é da geração passada. Então, a gente é um mix de geração de expectativas e de comprometimentos, as nossas próprias expectativas, né? De que a gente quer igualdade, mas não aguenta a igualdade, mas aí você cansa, mas você não pode dizer que você está cansada. Então, são várias coisas. Aquela fala do filme da Barbie, não sei se vocês viram, da América Ferreira. Amei. Ela em pouco tempo, ali, sei lá, 10 segundos de fala, ela resume tudo do que é ser mulher da nossa geração. Mas eu realmente acredito que a geração dos nossos filhos vai ter uma visão diferente em relação a tudo, Também acho. a todos os pontos. E a gente precisa também
adaptar a nossa cabeça para Para o que vai poder acompanhar e lidar, porque vai ser bem diferente. Eu estou entendendo que vai ser bem diferente. E daí a gente vê o quanto é importante a gente estar onde a gente deveria estar, né? Lá no começo a gente falou, eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Como é importante, porque a gente consegue entregar mais, a gente consegue enxergar melhor o que precisa ser feito, né? A gente passou pela importância do tempo, de poder cuidar no momento certo, de fazer diagnóstico no momento certo, porque isso faz diferença, mas estar presente no que a gente está fazendo. Nossa conversa foi maravilhosa, mas a gente vai precisar encerrar o nosso episódio, Que né? tristeza. E aí a gente sabe que, sim, nós somos poderosas, mas não no sentido de ter poder ou de alcançar grandes espaços. Não, todos nós somos muito poderosos se a gente estiver onde a gente tiver que estar, né? A gente vem de uma geração em que as mães sentiram a dor de não poder fazer alguma coisa, né? Não poder trabalhar fora e criaram as filhas para não ficar em casa. E hoje a gente vive o quão gostoso é o momento que eu estou em casa com os meus filhos. Por mais que seja sofrido, é porque um está doente, é porque o outro está fazendo dever, é porque o outro tem prova. Como é muito bom viver essa fase da maternidade. E não é mágico, né? A gente sabe que existem alguns sacrifícios, existe uma necessidade muito importante de que a gente saiba lidar com o tempo para que a gente possa fazer um bom uso desse tempo. E aí eu queria pedir para vocês uma mensagem rápida de encerramento aí, o que vocês acharam, né? Deixar uma mensagem aí para as pessoas que vão assistir a gente de como a gente pode fazer diferença. Eu acho que nessa questão do cuidado, que foi à tona que a gente trouxe aqui, como que a gente pode fazer diferença e onde que tem espaço para a gente olhar um pouquinho mais, talvez desenvolver um pouquinho mais para poder entregar esse cuidado. Vamos começar, Priscila? Vamos. Ela nasceu pronta. Tô vendo que ela nasceu pronta. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o recado é a gente precisa se cuidar, certo? A gente precisa ter um momento de fazer autorreflexões. A gente precisa entender limitações. A gente não precisa se frustrar completamente com limitações. Eu acho que em todas as funções, elas existem, né? Ninguém aqui é super poderoso, né? Então, administrar essas frustrações. Então, por mais esse poder que fale aqui, mas todo mundo, em algum momento, estava com o cabelo desarrumado, ninguém está assim, linda, 24 horas, ninguém é a super mãe que deu conta de todos os deveres das crianças todos os dias. Então, assim, a gente falha em vários momentos, a gente precisa ficar bem com essa falha. Eu acho que isso é um dever. Essa exigência, ela precisa ser menor para que a gente consiga administrar melhor essas multitarefas, né? E precisa de um autocuidado. Hoje eu faço um exercício de eu parar um tempo para mim. Então, existe um momento que é meu da academia, que é meu de ouvir podcast de fofoca. É um momento meu de ir para o salão e ficar 1 hora com a unha na água. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar isso e diminuir a autoexigência. Que eu acho que isso já é um bom caminho para ser bem cuidado e cuidar bem. Maravilhoso. Eu só não gosto de fazer a unha. Eu odeio fazer a unha. Pode ser qualquer outra coisa que você quiser. Eu quiser. Pode ser o que você quiser. Olha, como mensagem, eu deixaria assim, eu acho que a gente está num momento muito transformador, né? Nossa geração é uma geração muito transformadora. E é uma geração onde a gente vê aumento de doenças emocionais, né? Doenças relacionadas à saúde mental, a doenças físicas, doença cardiovascular, a gente está infartando mais cedo, enfim, a gente estamos colhendo os frutos bons e os frutos ruins dessa mudança que aconteceu. E, como eu disse, eu acho que as gerações diferentes, as gerações mais novas vão vir diferentes, vão vir com responsabilidades diferentes, mas o que eu queria deixar como mensagem é que a gente sempre trouxesse a importância de se contextualizar no mundo e se preparar para essa nova maneira de funcionar,
porque a gente está tão treinada, a gente está tão adestrada a ser desse jeito. E somos felizes do nosso jeito. Tá sempre atrasada, descabelada, a sensação que você não fez nada direito, mas, tipo, a gente é feliz. Mas essa nossa realidade, num médio espaço de tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, ela vai precisar ser adaptada para a gente conseguir ter um bom relacionamento social, porque a sociedade, de uma maneira geral, está mudando muito. Os preceitos, né, ou as diretrizes que vão levar os relacionamentos humanos, pessoais ou digitais, eles estão mudando demais. E a gente tem que se adaptar, porque a gente não pode só aceitar que esse aumento abrupto de um monte de doença física continue acontecendo para a nossa geração. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de adaptação, de aceitação, que foi o que mais, eu acho que foi perfeito o que você falou. A gente tem que se permitir acertar, errar e se reconstruir, se ressignificar numa nova realidade, que a nossa realidade está mudando. A nossa sociedade está mudando e mudando muito rápido. Então, assim, aproveitando a fala de vocês, eu acho que a gente só oferece o que a gente tem. E se a gente quer oferecer felicidade, a gente tem que ser feliz antes. Se a gente quer saber dizer não, a gente tem que saber ouvir o não, né? E quando você se cuida e quando você se preserva, você consegue preservar melhor, você consegue cuidar melhor. Então, não existe o cuidar do outro sem cuidar da gente. Eu acho que o resumo da conversa acaba sendo esse, né? E eu queria deixar só essa mensagem. Para você oferecer, você precisa ter. Se você tiver, você vai conseguir oferecer. Isso mesmo. É um momento maravilhoso, onde a gente vê, eu tinha certeza absoluta que ia dar certo e deu. Né? A ideia era conectar pessoas, né? Trazer para perto, entender que somos humanos, cuidamos porque gostamos de fazer isso, a gente é forte porque aguenta, mas a gente é frágil e a gente pede ajuda, né? E a gente vive o hoje, um dia de cada vez, mas a gente também planeja um montão e a gente empreende, e a gente traz empresa e a gente tenta oferecer o máximo, porque a gente sonha um monte, né? Porque a gente vai enxergando que com tudo que a gente aprende, a gente pode ensinar mais. Tem um monte de gente aqui que dá aula, né? E a gente faz isso porque a gente entende que a gente multiplica conhecimento, né? A gente tem filho, a gente multiplica conhecimento, a gente faz com que a gente continue vivo, seguindo nas vidas dos outros, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí eu queria pedir para as meninas deixarem os seus endereços de rede social para que vocês possam ser seguidas também. Lembrar os nossos espectadores que se inscrevam no canal, ativem o sininho para quando tiver novos episódios, né? E que a gente possa ter mais opções de entregar cuidado com maestria, porque isso é possível, porque isso é desejável, porque isso é humano, né? E dentro da nossa humanidade, daí a gente entrega esse grande valor que é a própria vida, e a saúde é um bem muito grande, e quando a gente não consegue fazer a saúde continuar, a gente pode fazer a saúde se moldar e a gente viver com o que a gente tem. Então, que a gente tenha para poder oferecer, que a gente se poupe para poder entregar e que a gente enxergue o quanto tantas pessoas são muito importantes, porque, como eu repito para todos os meus pacientes, é porque é o amor da vida de alguém. Eu posso não lembrar do nome depois, mas é o amor da vida de alguém e é por isso que faz muita diferença. Vamos colocar aí os contatos de vocês, agradecer ao pessoal e um agradecimento especial ao Laboratório Patológica que permitiu que a gente estivesse aqui. Eu quero agradecer, foi maravilhoso ao Patológica por essa oportunidade de um tema tão legal, que eu falaria mais umas 3 horas. Mas tudo bem. Para me encontrar no Instagram, a rede social é @imocare, né? É o meu Instagram profissional. Queria agradecer, Polly, pela maravilhosa host que a gente teve essa noite para conduzir um papo tão gostoso, que eu acho que a gente ficaria mesmo, né? A gente ficaria aqui mais umas horas conversando. É muita experiência, né? E a gente compartilha de muitas coisas em comum. E isso é muito interessante, criar esse tipo de conexão. Obrigada a você, ao Laboratório Patológica, por esse convite, por essa oportunidade.
O meu Instagram é @DRA, de doutora DRA Paula Saab. E convido vocês a seguir aí um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, que eu também vou seguir minhas novas amigas agora. Então, eu só queria muito agradecer, Poliana. É um prazer enorme poder participar, estar mais perto de Priscila, Paula. Foi uma troca maravilhosa. Vou sair daqui com muita coisa para refletir. E para me encontrar, eu não tenho muito essa coisa da rede social. Tem que se adaptar, né? Nós estamos aprendendo. @Daniela Góes Menezes. Então, lá vocês vão saber onde me encontrar. E eu, @Poliana Domini, e também o @Lab Patológica, onde vocês vão poder encontrar várias novidades e tudo que a gente puder oferecer em cuidado para todo mundo que puder chegar até nós. Obrigada.